Sejam bem-vindos a mais um episódio Margaridas à Mesa. Eu sou a Érica Macedo. Eu sou a Adriana Daré. A mesa está posta e o episódio de hoje já vai começar! Temos a honra de receber pastor, palestrante, professor teólogo, esposo, pai, Dirceu Mendes. Amém. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra te receber. Nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Nós escolhemos um tema muito especial hoje sobre o jejum, pastor. Amém. Então, nós vamos hoje discorrer muitos tópicos importantes da palavra de Deus. Mas antes de nós falarmos do jejum, se apresente mais um pouco, fale um pouco da sua história, para que o nosso público conheça a preciosidade que está à mesa hoje das Margaridas. Muito obrigado, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pastora Érica, nossa irmã Adriana, e a todos os irmãos, pastor, que nos fez esse convite para estarmos aqui. Como já antecipou nossa irmã Adriana, eu sou o pastor Dirceu, sou pastor há 25 anos, pai de 3 filhos, da Keila, da Kesley e do Fernando. Fernando, Deus já o recolheu, já o levou há 16 anos atrás e também já sou avô. Sou pastor há 25 anos da Igreja Assembleia de Deus, hoje, já quase 6 anos da Igreja da de Jussara, que a pastora conheceu. Sim. E estamos aí para somar com vocês aqui hoje. Glória a Amém? Deus. Que prazer, que honra. E falando sobre o jejum, nós vamos... E claro, quero mandar um beijo para minha esposa, a Selma, Ai, que e a todos os irmãos da Igreja do Jussara. Sim, um povo muito especial, né, Dri? Amém. Detalhe, ele é o meu pastor, gente. É uma honra. Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje, né, Dri, um pouquinho sobre a importância do jejum, trazer essa conscientização para a igreja, porque muitas vezes nós damos ênfase muito em oração, que também é importante, leitura da palavra. E hoje o jejum parece que é meio que opcional, né? Se eu quiser fazer, eu faço ou não faço. Então vamos para a primeira pergunta. Amém. Pastor, quais os tipos diferentes de jejum e quais os efeitos que eles causam na nossa vida espiritual? Maravilha. Quando a gente fala do jejum, a gente deve ter em mente que jejum é uma entrega totalmente, a gente fica na dependência de Deus através do jejum. Eu até comprei um livro para trazer para vocês, mas ele não foi entregue, provavelmente eu entrego para a irmã, a senhora também entrega um para a nossa pastora, que fala sobre jejum, que é o pastor Jonas Borges, que é um ícone, um homem abençoado, e que trabalha e vive a prática do jejum, e também o pastor Luciano Subirá, que é um pastor que vive a prática do jejum, um pastor já de um ministério grande, abençoado, escritor, e que nos traz grandes informações e experiência através do jejum. Quantos tipos de jejum existe? Quais jejum a gente pode fazer? Quais os seus efeitos? Eu penso que o jejum ele não é uma prática atual, ele é milenar. Os povos antigos já praticavam o jejum, e é importante nós entendermos que jejum não é regime para ficar magro, embora ele também exerça esse papel. Mas quando a gente faz o jejum, a gente tem que entender que é uma forma de um relacionamento maior com o nosso Deus. E quando a gente fala de jejum, a gente está se abstendo de alimento, de comida, e não de coisas, que provavelmente a gente vai estar falando mais aí na frente. Mas o seu efeito, ele é eficaz, ele é poderoso, com certeza, e ele nos leva um pouquinho mais perto de Deus quando a gente pratica de forma correta. Em Mateus 4, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Pergunto, Jesus iniciou o ministério depois desse período de jejum, e o que isso nos ensina sobre jejuarmos antes de grandes desafios? Então, a gente tem que pensar em Cristo a partir de João. João Batista
realiza o batismo de Jesus, né, no Jordão, que capítulo 4, o batismo antecede ao capítulo 4. E no batismo de Jesus, a gente percebe a afirmação de Deus de quem ele é e sua missão. Porque a partir do capítulo 4, você vê Jesus iniciando, sim, o seu ministério. Então ele parte a partir deste momento. Porque no Jordão os céus se abrem, a gente percebe que Deus, através do Evangelho, o próprio Deus testificando acerca dele, dizendo quem ele é, este é o meu filho amado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce como se fosse uma pomba sobre Jesus. E a partir do Jordão, daquele lugar maravilhoso que é o batismo de Jesus, o próprio Espírito que desce sobre ele o conduz ao deserto, para que ele fosse tentado por Satanás. É importante a gente frisar isso. A tentação de Cristo não é por intermédio de um demônio, mas é o próprio diabo. A gente vê, se não me foge a memória, o diabo usando apenas 3 pessoas na Bíblia, que é o Ananias e Safira, que o próprio Pedro diz, como deixar Satanás encher o coração de vocês, o Judas, que o próprio diabo, a Bíblia diz que o próprio diabo entrou em Judas, e nós vemos agora esse texto, ele sendo tentado pelo próprio diabo. E a Bíblia diz que, tendo ele jejuado, o diabo apareceu para ele, para lhe tentar. E a primeira coisa que o diabo lhe oferece é aquilo que a gente tem falta quando você jejua, que é o alimento. Então, se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforme elas em pão. Aí Jesus dá uma resposta de quem está jejuando, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente compreende que o ministério de Jesus, ele parte a partir dali, desse momento de Cristo. Louvado seja Deus. Só uma observação, quantas pessoas iniciam um jejum e quebram? E diz assim, ai, poxa vida, quebrei. E às vezes quebra intencional. Mas o Senhor nos mostra, primeiro, né, antes de iniciar o seu ministério, ele preparou, ele renunciou, sim, mas ele também resistiu. Então, assim, é realmente algo muito sério que a gente precisa trazer para a igreja de hoje. Um propósito não pode ser quebrado. Não. Nós precisamos entender assim, nós iniciamos um voto com Deus. Senhor, por 40 dias, nós não vamos comer nada agradável, nada... Enfim, independente qual seja o jejum, é muito importante nós sermos fiéis ao nosso propósito. O Jonas Borges, ele diz assim, que quando termina a oração, começa o jejum. Então são duas coisas que devem andar juntas, né? A oração e o jejum. Se você perguntar para mim, você vive na prática do jejum? Eu não vivo na prática do jejum, embora eu faça jejum. Mas a minha força maior, sempre mais na oração. Nós iniciamos agora, por exemplo, um período de oração, eu sozinho na minha casa, porque eu não consigo orar na igreja devido ao horário, mas eu estou desde o dia 1º de setembro, todos os dias lutando à noite, e é uma guerra, porque é algo espiritual, e a gente está lhe orando, mas a gente procura jejuar pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, a gente procura estar fazendo um jejum. Israel, eles tinham como lei, em Levítico 22, eles tinham como lei o dia do jejum, eles tinham, era uma lei para eles aquilo, né? Com Jesus não é uma lei, mas nós precisamos, porque para a gente não passar vergonha, como os discípulos certa vez passaram, que não conseguiram expulsar um demônio e perguntaram para Jesus, Senhor, a gente está te seguindo, mas o que houve? Olha, existe um certo tipo de demônio que só sai se você tiver em oração e jejum. Então as duas coisas têm que andar juntas. Para a oração... Eu estou sendo bem sincero com vocês, não vivo dessa prática. Sim. Faço jejum, mas não vivo da prática do jejum, como deveríamos fazer. A oração, ela nos dá poder, né? É aquilo que a gente recebe dos céus. Sim. Mas o jejum nos dá autoridade. Baseado nesse versículo, é exatamente isso. Ambos te faz ter um relacionamento melhor, sim, com o espiritual, com Deus. Sim. Porque Deus é espírito, né?
E quanto mais você o busca dessa forma, mais perto de Deus você está e mais longe do mundo. Sim. Né? A segunda pergunta é Vamos lá. referente a um jejum mais estendido. Em Daniel 10, 2, versículo 3, diz assim que Daniel jejuou por 3 semanas buscando entendimento. Pastor, o Daniel jejuou buscando revelação e entendimento de Deus. O jejum pode nos ajudar hoje a ter certeza, discernimento em momentos de dúvidas e decisões importantes? Sim, com certeza. Daniel, a vida dele não está baseada só neste momento. Daniel já era um homem de busca constante com Deus, né? Ele está, esse momento desse texto, qual que é o texto mesmo? Daniel 10, versículo, né? 2 e 3. Ele está orando por uma causa específica ali, Sim. Né? Tanto que a Bíblia diz que ele abre as janelas do seu quarto para a banda do norte. Veja que a Bíblia diz banda do norte, porque norte é onde está Jerusalém. Então ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Ele está orando por aquela causa específica, ele está buscando por aquela causa específica. Ele abre a janela, banda do norte. Então todos nós temos que ter uma banda do norte. Quando você faz o jejum, você não faz aleatoriamente, vou fazer simplesmente, não. Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma causa. E Daniel, ele faz esse propósito, a Bíblia diz que 3 semanas, mas no primeiro dia já vem a resposta para ele. Mas há um impedimento, que todos nós sabemos, né? Há um impedimento da resposta de chegar, e ele continua, ele persiste. Isso nos mostra o quê? Que às vezes a gente ora um dia, 2 dias, a gente desiste, né? Não, mas não podemos desistir. A gente tem um objetivo, a gente tem uma causa. Nós estamos orando agora na igreja porque eu tenho um objetivo na igreja. Eu sou o pastor da Jussara. Jussara é a responsabilidade que está nas minhas mãos. Você pode ser do Jussara, você pode não estar buscando, mas eu sou o seu pastor. Você é minha ovelha, então eu vou buscar em prol de você. Pela minha fé, alguma coisa vai acontecer. É o que Daniel está fazendo. E com certeza Daniel foi um homem muito sábio, um homem de uma sabedoria extrema, né? É coisa linda o que acontece na vida de Daniel. Tanto que Daniel, quando está desfalecendo, porque a Bíblia diz que ele já está desfalecendo, depois de 21 dias, Deus chega com uma palavra calma e linda para ele, diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou seu coração, a resposta já saiu do céu, mas teve impedimento. E eu vim aqui para tirar todo esse impedimento e dizer para você a sua resposta da tua oração e do teu clamor. Sim, e só um complemento dessa pergunta, ele se trata de um jejum parcial. Sim. Por quê? Porque Daniel, ele come só grãos. Sim. Nada industrializado, até porque naquela época já não tinha, né? Mas proteína animal. Então, assim, é um alimento muito, como é que eu posso explicar? Difícil, porque assim, eu fui tentar, eu demorei, estou há 25 anos servindo a Deus, ouvia falar muito, pastor, sobre esse jejum de Daniel, mas eu tinha aquela mentalidade assim, eu não vou conseguir, até porque seria assim, por 21 dias, mas até que eu tomei a minha decisão e falei, não, eu consigo. Eu acho que é exatamente isso que a gente quer trazer hoje ao pensamento dos novos convertidos, as pessoas que estão buscando a Deus. Não tem como. Se Jesus conseguiu, se Daniel conseguiu, nós também, porque ele deixou ali como referência. Então você começa a perceber que ao longo do tempo aquilo vai perdendo o sentido. Você acaba não tendo prazer em comer o alimento. Esse foi o foco, de fato, de Daniel. Ele não comeu nada agradável ao seu paladar. E por 21 dias ele seguiu naquele propósito. E no final, veio a resposta. Veio a resposta. Sim. E eu acho que isso é o maior incentivo para nós. Aquele que se sacrifica, se separa, tem resposta. Sim. E é importante nós entendermos que Daniel é um homem que está vivendo numa terra estranha. Sim. Uma terra pagã, uma terra de vários deuses, ídolos. Tem o seu nome mudado. Mas o coração de Daniel sempre foi voltado para o Deus de Israel. Sim. Mesmo em terra estranha, mas ele nunca se esqueceu disso. E grande parte do alimento que Daniel se recusa a se alimentar são alimentos que estão sendo servidos para a mesa dos ídolos, dos deuses. E Daniel se recusa a isso. Então, com certeza, o Daniel é o cara. Ele é o cara. Né? Ele é. Pastor, em Isaías 58, Deus rejeitou o jejum do povo
porque eles jejuavam, mas eles continuavam sendo injustos, viviam oprimidos e estavam em pecado. E esse É o era o povo capítulo de Deus. 50. Isaías 58. O contexto vai mostrar para nós o que estava acontecendo com o povo, né? As injustiças sociais que estavam cometendo o povo de Deus, chamado povo de Deus. Então Deus vai dizer através do profeta: do que adianta vocês estarem me separando dias, deixando de se alimentar, comer, mas estão tratando mal as pessoas, escravizando as pessoas. Este não é o jejum que eu quero. Vocês podem estar jejuando, fazendo o que vocês têm que fazer, porém, solte os escravos, ajudem as pessoas. Isso serve para nós hoje? Como é que nós lidamos com isso? Com as pessoas ao nosso redor, né? Eu ministrei quinta-feira sobre isso. E nós, muitas vezes, nos trancamos em quatro paredes, praticamos um cristianismo interno, mas a nossa grande batalha, ela não se resume dentro de uma igreja física. A nossa batalha está lá fora, com o oprimido, aqueles que estão presos por Satanás, aqueles que estão na fome. Eu ministrei sobre isso. Falei, nós muitas vezes estamos aqui orando, horas de oração, jejuando, buscando, mas como está a nossa vida com o nosso semelhante, com as pessoas que estão ao nosso redor? Esta é a guerra aí. Então Deus levanta esse profeta para dizer para o povo, Deus não está rejeitando o jejum deles, não é para jejuar, mas tem coisas lá atrás que vocês precisam rever antes de vocês separarem um dia para mim. É isso que o profeta está dizendo. A questão aí é social. Sim, o cristianismo horizontal. É. Não só agradar a Deus, mas também viver em paz com o seu próximo. Porque eu devo amar a Deus, não é isso? Sobre todas as coisas. Sim. E o outro, qual é? Próximo. Amar você. Como a ti mesmo. E aí? Então, será que a dor do mundo é a minha dor? Será que a dor das pessoas que estão, por exemplo, as crianças que estão morrendo ali em Gaza, quantas crianças, será que eu tenho pelo menos levantado um clamor por eles? Qual é o meu pensamento cristão? Né? Então, é um conjunto de fatores, de coisas, e é isso que o profeta está dizendo. É o capítulo 58. É isso que ele está dizendo, o contexto vai mostrar isso. E realmente a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Porque antes de eu tomar uma decisão de me consagrar, de jejuar, é exatamente... esse tema dá para a gente falar aqui a tarde inteira, com porque certeza. É uma vida com Deus. É aquilo que eu carrego, é aquilo que eu demonstro para o povo. Sabe? Quando ele fala que eles estavam em opressão e pecado. Sim. Do que adianta eu me abster por um tempo de alimento, sendo que o meu coração está longe de Sim. Deus? Então eu acho isso muito importante, ter alguns passos, obedecer primeiro. Sim. E depois sacrificar. Aliás, para que a igreja existe? Porque nós existimos. Sim. Porque fomos chamados por Deus. Eu penso que nós temos a teoria e a prática. Vocês perguntaram na primeira pergunta se o ministério de Jesus começa a partir do batismo, é isso? Sim, a partir do batismo ele começa a chamar os seus discípulos. Quem é o discípulo? Aquele que anda atrás do mestre e que no fim da tarde, eu não sei se vocês já viram aqueles programas de humor, quando explode algum pó que fica só o olho Já viram aquilo? Sim. Então o discípulo ele tinha que andar atrás do mestre de tal forma que quando chegasse a tarde, ele tivesse todo empoeirado de tanto seguir os passos do mestre. Uau. Então Jesus ensina uma teoria para eles, mas eu não posso viver dentro de uma teoria. Eu tenho que aprender, sim, a teoria, mas colocar em prática aquilo que eu aprendo. Glória a Deus. Nós estamos entrando num avivamento, que nós já não queremos mais as mãos do Senhor, nós queremos os seus pés. Nós escolhemos as bênçãos de Deus antes do Deus das bênçãos. Né? Pastor, Jonas capítulo 3, nós mostramos que existia um povo que era pecador ali. Sim. E eles jejuaram e se arrependeram. E Deus ouviu e perdoou a cidade. Isso significa que Deus pode receber o jejum de alguém que ainda não é convertido, mas quem busca Ele com sinceridade. Certo? Olha aí
esse povo foi destruído depois, né? A princípio houve uma conversão pós-mensagem de Jonas. Jonas ministra sobre a igreja, sobre o povo. O próprio rei, ele reconhece aquela palavra como sendo uma palavra de Deus. E ele então faz todos devem se humilhar, todos. Se não me engano, até os animais tiveram que jejuar. Ninguém comeu, todos eles. E Deus, então, resolve não destruir aquela cidade. Mas é importante às vezes a gente é crente, parece crente demais, né? Quer ser crente demais. O povo se arrepende, mas quem está pregando o arrependimento precisa se arrepender também, que é o próprio Jonas. O Jonas é o profeta que nós chamamos de profeta fujão, né? Ele tem que ir para Nínive e ele decide ir para Tarsis. Deus então faz todo aquele movimento para que ele vá lá para ministrar para esse povo, que era um povo terrível. Não sei se vocês já ouviram falar da história deles. Sim. Eles cortavam os dedos dos seus escravos, as pessoas que eles venciam as guerras, e era uma coisa muito terrível. Então, eu acho que nós também, se estivesse na época, a gente não ia querer ir também não, né? Não adianta falar do Jonas, mas a gente Sim, também com tem certeza. isso conosco. E depois que ele apregou na cidade, é uma cidade que não deve ser muito grande, porque é 3 dias que Jonas anda e ministra. Jonas, ele se assenta e ele espera o quê? A conversão? Lembram-se? Ele espera a destruição. Ele queria que o povo fosse destruído. É um crente, Jonas é um crente. E Deus então diz para ele: seu Jonas, você está com misericórdia aí com uma planta que eu fiz nascer sobre você e que secou-se de uma hora para outra, e esse povo que não sabe discernir de uma mão para outra. Então veja que o jejum ali valeu a pena, a humilhação. O jejum ele é como se fosse uma humilhação também, né? E Deus realmente poupou aquela cidade por intermédio da ministração de Jonas e o arrependimento deles, que foi através do jejum. Foi uma das formas que eles encontraram de pedir a misericórdia de Deus. Mais uma vez aqui, Esther 4, ela convoca o povo para jejuar antes de se apresentar ao rei. Esther pediu ao povo que jejuasse com ela em um momento decisivo de jejum. Esse jejum aqui é um jejum comunitário. A comunidade toda teve esse jejum. Esse impacto diferente, tem impacto diferente entre o jejum em comunidade e o jejum individual? Sim, tem, porque no começo a gente falou sobre vários tipos de jejum, né? Esse é um jejum comunitário, né? Um jejum em que reúne todas as pessoas, só que é importante olhar o contexto que eles já estão jejuando. Quem não está jejuando é Esther, porque Esther ela tem um princípio, ela é a esposa do rei. Mas quando vem a informação para ela do que está acontecendo, e ela é chamada a atenção por isso, dá-se a entender que ela está bem confortável, está bem tranquila, Sim. porque o seu tio diz para ela: olha, não pense você que se a coisa apertar, você não vai sofrer também. E talvez por esta razão você esteja aí. Olha que situação complicada. E ela já está longe do rei, sem se apresentar ao rei, porque era o rei que tinha que chamar a pessoa, né? Uma história complicada, né? A esposa tem que esperar o esposo chamar, coisa terrível, né? Mas já fazia 30 dias que ela não se apresentava. E ela tinha que quebrar alguns protocolos, e quebrando esses protocolos, ela colocaria sua vida em risco. E todos nós sabemos que jejum deixa a cara da gente meio que... Jesus disse: olha, quando vocês jejuarem, no particular, lava o rosto, para que o rosto de vocês fique mais um semblante melhor, né? Mas vamos todos jejuar então, aqui dentro, fora, e eu vou me apresentar ao rei, e vamos ver o que vai dar. E deu no que deu, que vocês já conhecem a história, houve uma reversão, mas todos eles jejuaram juntos. Ela diz: todos nós, eunuco,
as minhas, como é que se dá o nome das que trabalhavam com ela? Me foge Servas? todos vão ter que jejuar, todos. Sim. E houve ali uma mudança realmente, né? E trazendo para o dia de hoje, a causa era sério. E nós temos uma causa séria. Nós temos. Temos. E trazer isso para a igreja. É. Falar, irmãos, a guerra não é minha, é da igreja. Aliás, pastora, nós vivemos hoje um momento bem crítico, né? Sim. Dentro da política, dentro da religião. E Hoje que nós temos precisamos momentos- nos posicionar. Sim, E não somente se posicionar com opinião, ali trazendo a palavra de Deus, mas também espiritualmente Sim. falando. sim. E a Esther nos ensinou muitas coisas e que a igreja precisa também aprender com isso. Queira ou não queira, tem uma questão política ali, né? Sim. Envolvendo, né? Bom, vamos lá. Na igreja primitiva, nós vemos decisões importantes sendo tomadas depois de um período de jejum e oração. Como as igrejas de hoje podem resgatar essa prática na liderança, no planejamento ministerial. E o texto base é Atos 13, versículo 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. está aqui. Nós, através da vida do apóstolo Paulo, Paulo nunca foi pastor, mas foi fundador de igreja. Há teólogos que dizem que se Paulo fosse pastor, ele acabava com a igreja, né? Mas ele foi fundador, ele foi um plantador de igrejas. E no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte, que ele, Barnabé, né, eles designaram presbíteros em cada igreja. E cada vez que eles faziam isso, não faltava nem a oração e nem o jejum. A Bíblia diz que, tendo orado e jejuado, ele os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Quem sabe um dia vocês podem até colocar aqui como a questão da imposição de mãos também, né? Sim. Veja que isso era uma prática também deles. Então havia essa importância. O jejum sempre esteve presente na igreja. Ele nunca faltou. O jejum e a oração, desde Atos 2, da inauguração, que nós entendemos que a igreja recebe ali o selo mesmo, né, de Atos 2, a Bíblia diz que eles perseveravam. Atos 2, 42, 43, e de casa em casa, eles tinham essa vida, esse relacionamento com Deus, através da oração, através do jejum, que não faltava na vida da igreja. E isso é claro que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos. Então, quando nós paramos para pensar em ministério, em liderança, existe Sim. diferença. A unção que a pessoa carrega. E Sim. não é sobre teologia, não é sobre... E é claro que é muito importante. Mas eu brinco muito que assim, nós somos apaixonadas pelas irmãs do Coque, né? As irmãs do Coque. Do Coque, do Círculo de Oração. Ai de nós se não fosse elas. Ai de nós. Eu, pastor, particularmente, me converti aos 12 anos de idade. Meu Deus. E eu tomei uma decisão de não ir para os jovens e adolescentes. Sério? Eu iniciei a minha vida Com em 12 Deus anos? com 12 anos no círculo de oração. Meu Deus, hoje está precisando disso, viu? E as irmãs do círculo de oração, inclusive a minha primeira pastora, ela tinha um costume, né? Ela orava durante um período de um CD. Naquela Olha época era isso. CD. Então dava em torno, assim, a gente ficava de oração 4 horas de joelho. E às vezes, quando logo eu me converti, eu dizia, meu Deus, vai me faltar palavras. Então, na primeira vez eu cochilei, na segunda vez eu senti dor no joelho, na terceira vez. Mas quando eu fui pegando, e detalhe, todas de jejum. A gente entregava ali depois da oração, 4 horas. E aí a gente orava ali, comia alguma coisa. Sempre tinha aquela irmã do Coque que levava o bolo, o café. Sim. Louvado Depois da seja oração, Deus, né? depois Era uma da oração. bênção. Mas eu me lembro assim nitidamente, pastor, que elas não olharam para mim como uma criança. Sim. Elas me olharam como um vaso nas mãos do oleiro. E ali, passando um período, eu dobrava os meus joelhos e eu conseguia falar com Deus por 4 horas. A minha intimidade com Deus foi aumentando, eu fui suportando mais. Primeira semana de jejum é horrível, a gente sente muita fome, muita fraqueza, mas quando isso a gente vai perseverando, nós vamos pegando autonomia, não, força. Né, revestimento de Deus, e aquilo já não é mais físico, se torna espiritual. Então, eu acredito que toda liderança, todo ministério que é baseado em oração e jejum, carrega uma unção diferente. Sim, diferente. Pastor, a gente pode usar como ferramenta
a oração e o jejum para a gente descobrir o nosso propósito, o nosso chamado. Ele te dá direção. Só voltando um pouquinho, Joel, no capítulo 2, e o verso 12, o povo está sendo destruído por 4 tipos de pragas, que nós chamamos de devoradores, né? Que eram gafanhotos que estavam destruindo a lavoura, e a lavoura, na época, era a moeda corrente deles, né? Por isso que fala de saquetel furado, aquela coisa toda. O povo está sem direção. Deus levanta esse profeta, por nome Joel, e no capítulo 2, foi bem pertinente a pergunta agora, ele diz assim: agora, porém, declara Deus. Deus já está começando a mostrar uma direção. Ele diz assim: voltem-se para mim. De que forma eles tinham que voltar para Deus? Aí o capítulo 2, o verso 12, diz assim: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Então ele nos dá uma direção, sim, em momentos que você... eu já vivi isso, uma outra hora a gente pode estar falando, que eu dizer para Deus: o que eu faço agora, Deus? Para onde eu vou? Sem um horizonte. Então Deus, por intermédio da oração, do jejum, do clamor, Deus nos dá um horizonte. Então, nesse dia de hoje, eu quero profetizar sobre vocês que haja um horizonte na vida de vocês, se alguma razão, alguma causa, alguma situação que vocês possam estar vivendo e que vocês precisem de um horizonte, que nesse dia de hoje, chamado hoje, Deus possa dar um horizonte para vocês aqui, tá bom? Amém. Eu Maravilha. Posse, em nome Pra de todos Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós temos... Respondeu? agora- Não sei se Sim, se claro. encaixou. Vou pegar Claro. esse aqui, olha, antes de a gente ir para as perguntas rápidas das Margaridas, só para a gente encerrar algo tão maravilhoso que está esse ambiente, eu queria falar a respeito de Isaías 58, de novo, que ele Vamos lá. diz que ele mostra que o jejum não é só deixar de comer, mas também a prática da justiça. Como é que a gente pode aplicar nos dias de hoje, no dia a dia? Porque é muito, eu percebo, pastor, que para uma criança você vai falar não, não, não. A gente fala para a criança, não, não. Tem criança que vai olhar, entender e não fazer mais. Mas eu tive 2 filhos, né? O senhor teve 3. Então, assim, a técnica que o senhor usou para um não funcionou serve para o pro outro. não. O primeiro, a Adriele, ela foi aquela criança muito obediente. Muito obediente. Então, se eu falava uma vez, era o suficiente. O Vinícius, ele também é muito obediente, mas ele era aquela pessoa mais calma para entender. Tipo, até que ponto eu posso ir? E eu percebo que às vezes a gente fala muito abrangente, Dri. Tipo, então não, pastor, eu não posso jejuar se eu estiver em pecado. Você primeiro precisa consertar a sua vida. Você precisa tomar uma decisão de querer ter uma prática de jejum, mas ela vem acompanhada com justiça ao próximo, que é uma vida com Deus diária. Sim. Então, se o senhor pudesse dar um conselho de como nós mantermos essa presença diária, o que o senhor diria? Nós ministramos quinta-feira, a nossa igreja ultrapassou 100 anos, uma igreja já tradicional, né? Mas nós chegamos até aqui. Glória a Deus. Mas os pastores que nos trouxeram até aqui, hoje talvez não daria certo. Porque mudou-se muita coisa. A gente sabe que do ano 2000 para cá, houve uma explosão de conhecimento, ciência, tecnologia. Com um clique você entra no mundo. Então as crianças hoje, me desculpa que eu vou falar aqui, parece que já sai do ventre com o olho aberto, e vocês É verdade? sabem disso, que uma criança nascia antes de 2000, demorava para abrir o olho. Não sei se vocês lembram disso. Sim. E a gente queria ver, porque queria ver o olho da criança. Será que tem olho será azul, que é? verde? E em casa, pelo incrível que pareça, só saiu um irmão com olho verde. Os outros todos assim, igual a mim, né? Mas de 2000 para cá houve uma mudança. A criança parece que já nasce dizendo: cadê meu celular? A criança sabe ligar um celular e às vezes o pai não sabe
ligar um celular. E é tudo muito rápido. Só que a Bíblia é a mesma. A Bíblia, ela não mudou. Ela é tão atual como o dia de amanhã e de ontem. Sim. Ela continua dizendo o que nós devemos fazer. Êxodo está retornando, Êxodo capítulo 8, de um cativeiro, onde povos inimigos como Pérsia, Síria, seriam impedimentos para eles, mas Deus levanta um homem por nome Ciro, para que vá na frente. Então Deus diz: eu vou na frente de vocês para endireitar o que está torto, e ele vai usar o Ciro para fazer isso. Mas quando eles chegam, eles desprezam a presença de Deus. Você pode ser jovem, pode ser velho, a Bíblia é a mesma, ela continua requerendo de nós um coração sincero, um coração puro. E aí Deus diz assim: junto ao canal de Ava, proclamei um jejum. Êxodo está dizendo, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura. Os nossos filhos precisam estar seguros. Eles precisam ver em nós, mesmo que eles não pratiquem, mas nós, que conhecemos um pouco mais essa presença de Deus, esse Deus tão maravilhoso, eles precisam ver em nós, mas eles têm que sair do ninho. Uma hora eles precisam sair do ninho, do aconchego, eles precisam reconhecer que eles devem amar a Deus. E que nenhuma ciência, nenhum conhecer, por mais rápido que seja, pode apagar a presença de Deus na nossa vida, a nossa conduta, a nossa ética de viver, né? Então, o conselho que eu dou para essa juventude, muitos deles parece que quer tudo mastigado na mão. Isso que está acontecendo, eu não sei se na igreja da senhora está assim, mas parece que o povo está querendo só ser servido, inclusive os nossos jovens. Eu marquei agora uma palavra com eles, palavra com o pastor, para a gente dialogar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Mas eles vêm para a igreja, principalmente para a igreja, eles vêm para ser servidos e nunca... Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água. E nunca servir. E uma hora você tem que sair do ninho. Então o conselho que eu dou a eles é que eles cresçam em Cristo também. Cresçam no conhecimento da palavra, para que eles possam conduzir outros jovens. Porque a linguagem de jovem, tem uma jovem aqui, como é o nome dela? Esqueci. Adriele. Adriele. A linguagem dela, muitas vezes, é uma linguagem diferente para ganhar jovem. Diferente da nossa, né? Mas eles precisam ter esse conhecimento. Sim. Essa maturidade espiritual. É preciso crescer. Né? Não sei se está respondendo, se está indo no caminho certo. Eu gostaria que o pastor desse algum testemunho de algum jejum que o senhor fez e o efeito, a mudança que trouxe. Tem certeza? Então vamos lá. Sim. 16 anos. Meu filho adoeceu. Ele teve um câncer, né? E uma coisa é você perder sem saber. Outra é você perder sabendo. Por exemplo, o Davi, ele comete um adultério, mas o seu filho morre, embora ele jejuou, ele orou, para que Deus curasse a criança, e Deus não curou a criança. O nosso filho, nós recebemos uma informação de Deus dizendo que ia levar ele. Isso 4 anos antes, em 2004, por intermédio de um pastor que ainda está vivo, hoje é pastor do Vila Rodrigues, assumiu a semana, que é o pastor Railson. E ele disse que Deus levaria o nosso filho. Então, quando você perde sem saber, é uma coisa. Você perder sabendo é outra história. E eu confesso que eu jejuei, eu orei, eu busquei muito a Deus. Para que Deus revertesse essa situação. Jejuei, eu orei. Eu acho que eu nunca busquei tanto na minha vida como nós buscamos naquela época, eu e a minha esposa. Isso em 2004. Em 2008, no mês de agosto, veio o diagnóstico, ele passou mal, estava trabalhando, passou mal, veio o diagnóstico que ele estava com câncer. Eu estava trabalhando, corri lá para o hospital, o médico me chamou
e disse: olha, pai, ele está com uma leucemia. E aí, na hora, me veio na mente o que Deus tinha falado 4 anos antes. 6 meses antes de descobrir, a minha prima mora em Porangaba, ela era dirigente do ciclo de oração. Um pastor lá em Porangaba olhou para ela e disse: você tem um primo, você tem um parente que é pastor em Osasco, em São Paulo, ele falou. Ela falou: tem. Ele falou: diga para ele que por esses dias Deus vai levar o filho dele. Então, é uma coisa difícil para você. E Deus disse assim: mas eu vou te exaltar. Mas quem quer ser exaltado dessa forma? Ninguém, irmãos. Durante tempo eu jejuei, eu orei sem vontade, depois da morte dele, para tentar entender o que tinha acontecido. Hoje eu entendo. Por que eu entendo hoje? Porque eu convivo com pessoas com muito sofrimento hoje. A nossa igreja, por exemplo, nós perdemos muitas pessoas da Covid. Tem uma irmã, que é a irmã Alaide, né? Irmã Eloide. Ela perdeu 2 filhos de uma semana. Ela perdeu um filho, se não me engano, no domingo, e na segunda-feira, Alaide, né? Alaide. Perdeu um outro filho na outra semana. E eu abracei ela e disse: olha, eu vou te abraçar aqui. Eu não tenho palavras, mas eu sei a dor que você está sentindo. Porque uma coisa é você abraçar alguém sabendo o que ela está passando, porque você passou por isso. Então hoje eu estou aqui, nesse dia, falando com vocês, e por alguma razão, o jejum e a oração não livrou meu filho da morte, mas me manteve de pé. Nem sempre o jejum e a oração vai resolver o seu problema. Não vai, de repente, esclarecer o que você quer, mas ele vai te manter em pé, com toda certeza. Deus vai te sustentar nos momentos difíceis da sua vida. Então esse foi o momento que eu orei e jejuei bastante da minha vida. Louvado seja Deus. Que testemunho, pastor. E normalmente nós, pastores, muitas vezes não entendemos e não temos respostas. E esse mês é aniversário dele, dia 24. Minha filha faz aniversário amanhã e ele faria dia 24. Ele adoeceu em agosto, para vocês terem só uma ideia. Desculpe interromper, claro, irmã. Não pode falar. Ele descobriu a doença em agosto, ele tomou uma sessão de quimioterapia, saiu em setembro, nós comemoramos o aniversário dele. Em outubro ele morreu, com 3 meses ele faleceu. Com 3 meses. E somente assim, só Deus para fortalecer. Só Deus para fortalecer, mas também a gente entende, pastor, por muitos anos, e não se preocupa porque eu sou bem chorona. Amém. Eu também sou, viu? Os profetas choronas, né? Eu carreguei por muitos anos só a parte boa do chamado. Sim. De estar ao lado de um pastor, de carregar a bolsa dele, de ser servo. Mas existe um momento em que o Senhor nos chama, e todo o ministério de pastor, parece que é tudo igual, assim, é gerado com muita dor. Sim. E até que a gente entenda que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Sim. Eu sou muito apaixonada pelos meus filhos, e eu vivia para eles. E eu estou começando, pastor, estou engatinhando, tenho 1 ano e meio de pastora. Servi a Deus há muitos anos ali só como auxiliar. Mas eu me lembro que Jesus falou exatamente isso para mim. O seu chamado é maior do que a sua própria vida. Então, ouvindo o seu testemunho, de fato, não só o jejum, como a oração da igreja e o propósito que o Senhor carrega. Sim. Porque hoje o Senhor é a folha que cura. É o bálsamo de alívio para aquele... Hoje eu entendo que algumas dores que eu passei, quando algum membro vem para perto de mim e fala: pastor, a minha família está destruída. E eu olho no fundo dos olhos daquela pessoa e falo: Deus é um Deus de restituição, Sim. porque eu vivi isso. Então o Senhor carrega sobre o Senhor a marca daquele que diz assim: o meu chamado é maior do que minha própria vida. E eu sei o que você está passando, mas você vai ficar de pé. Muito obrigado por compartilhar esse momento tão especial. Em nome de Jesus. Bom, agora nós vamos fazer algumas perguntas às nossas margaridas, que lançaram muitas perguntas, mas nós selecionamos algumas. Vamos lá, Adri. Margarida Regina. Posso iniciar um jejum qualquer hora do dia, pastor? Regina. Deus abençoe, Regina. Sim. O que a gente pensa é o que Paulo escreve para os Colossenses, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que se faça para a glória de Deus. Se ela quiser jejuar, como nós temos o jejum parcial, né? Por exemplo, eu vou jejuar a minha janta hoje.
faça para a glória de Deus, não há problema nenhum. Talvez vai encontrar alguém que, não pode. Não, é para Deus. Posso começar meia-noite, terminar meio-dia, Sim. terminar 10 horas da manhã? É que a gente tem aquela questão que a gente jejua, acho que jejua pela hora. Não, é por aquilo que a gente deixa de fazer. Eu estou acostumado, eu não consigo ficar sem café. Quando eu jejum, minha cabeça vai a 1000, que eu sou viciado em café. A Adriana sabe disso. Eu tomo também, muito viu? café. Somos. Né? Então, de manhã, Senhor, eu quero jejuar o meu café hoje. Meio-dia, Senhor, muito obrigado, mas agora eu vou fazer a minha refeição meio-dia. É um jejum parcial, não há problema nenhum. Verdade, fica até mais gostoso. Isso. Margarida Rosângela, qual tipo de jejum é o mais adequado? O mais parcial? adequado Tem o parcial e tem o... o total, né? Eu penso que vai muito da necessidade da pessoa. A irmã disse que jejuou, a pastora Érica. O trigo, é isso? Tudo que vai trigo. Então vai muito da necessidade e da possibilidade da pessoa também. Eu, por exemplo, não consigo fazer um jejum de 3 dias direto. Tem pessoas que fazem de 40. Então eu vou jejuar hoje, eu vou ficar 2, 3 dias. Mas é a minha necessidade. Se ela quiser fazer parcial, ela faz, que faça para a glória de Deus. Mas faça jejum, pelo amor de Deus. Isso. É Margarida verdade. Paula, a paz do Senhor, pastor. Também tem uma dúvida. Tem um período certo para fazer jejum? Quantas horas? É o que nós acabamos de falar agora, né? Sim. Aí vai dela. É ela que decide o tempo, o que ela vai jejuar. Aí vai muito dela, né? Margarida Cida Andrade, pode fazer jejum tomando medicação? Aí já é uma outra coisa, né? Aí ela tem que perguntar para o médico se ela pode ou não, porque aí já parte, é fisiológica, é uma coisa complicada. Se for um jejum muito extenso, onde ela tem que tomar medicamento, de repente até ela pode tomar o medicamento e fazer o jejum. Porque o medicamento não vai quebrar o jejum dela, né? Mas aí tem que ver se ela pode realmente ficar sem comer. Isso. Né? Então conversa com o médico, Cida Andrade. Margarida Rose. Mas o remédio não vai quebrar o jejum. Ela pode tomar o remédio dela e fazer o jejum, que não há problema. Sim. Margarida Rose do Quediael, por que e quando devo fazer jejum? Por quê e quando? Objetivo. Isso. Ela tem que ter um propósito. Quando ela tem que fazer jejum? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, por exemplo, diz assim, olha, vocês se distanciem, por exemplo, do casal, das relações sexuais, por um tempo, vocês façam o que tem que fazer, mas não fiquem muito tempo sem se juntar novamente. E aí ele vai dizer, para que Satanás não vos tente. Então eles podem, aí é ela que tem que decidir o tempo. E o que é jejum de tolo, pastor? De tolo? Meu Deus! O que é um jejum de tolo? Talvez é um jejum de 58 de Isaías. Né? Eu vou fazer um jejum, mas eu estou em falta, eu estou brigado com você. Eu não sei, tem vários. É bem amplo aí, né, a questão. E hoje nós temos assim uma participação muito especial. Nós estamos aqui, nós gravamos no podcast do Douglas, né? E hoje ele APH, né, aqui no Alphaville, e ele quer participar, ele quer fazer uma pergunta a respeito do jejum. Vamos lá. Vou até tomar mais uma água aqui. A dúvida é a seguinte, pastor. Muita gente pergunta sobre o jejum parcial, mas a dúvida é se eu posso fazer um jejum tirando ali uma certa quantidade de alimentos. Então, por exemplo, vou fazer um jejum de 21 dias só vou tirar todas as proteínas, não vou comer nada de produto industrializado. E durante esses 21 dias eu só vou comer grãos e água. Esse jejum é válido? Eu posso? Esse jejum ele faz sentido? Ou qual que seria a explicação do senhor para essa? Qual que seria a explicação do pastor para esse tipo de jejum? Sim, não há problema nenhum. Pode ser feito, sim. Os judeus eles jejuavam a partir da primeira vigília, né? Eles tinham a primeira vigília, a segunda, se não me engano, acho que começava, eu não lembro agora, talvez eu fale errado aqui, mas se não me engano começava acho que às 6 da tarde ou era meia-noite, eu não lembro agora. Mas eles tinham essa questão de horário, né? E não há problema nenhum, mas pode sim. Eu queria falar o jejum algo parcial, né? Sim, que o pastor falou duas coisas e é muito bom esclarecer, né? Eu estou em jejum, né? A igreja está em jejum, toda a igreja ali do Equiparaíso. Hoje, né?
Não, estamos em 45 45 dias. dias. Que bênção. E eu tirei a questão de tudo que for trigo e tudo que for doce. Que Então, eu bênção. tô sem farinha branca, e aí depois que eu iniciei esse propósito, eu entendi que tudo carrega farinha branca. Olha aí. E tudo é doce também, e, enfim, tem sido uma renúncia muito grande. Mas existem também, Douglas, eu aprendi dessa forma, e o pastor acabou deixando bem claro, que jejum é aquilo que você deixa de comer. Mas eu me lembro que um dia eu fiz um propósito com Deus. A gente coloca o jejum, mas na verdade é um propósito. Eu fiz um jejum de emoções. Como assim, pastora? O que acontece? Às vezes a gente domina muito. Tem pessoas que têm essa questão de dominar as necessidades físicas. Tipo, olha, eu não vou comer almoço, janta por 3 dias. Uau! Subirá é um mestre Sim. em jejum e ele passa muitos dias. Mas existem pessoas que não têm domínio próprio. E eu sempre tive, pastor, como é que eu posso dizer? Uma pessoa muito sanguínea, uma pessoa muito explosiva. Eu era, né? Colérica. Era Colérica, isso. Então, assim, eu resolvi as coisas muito... Sim, na explosão. Na explosão. Até que um dia eu fiz um propósito de 30 dias de jejuar as minhas emoções. E eu não podia nem alterar a minha voz. Eu teria que ter o controle emocional a ponto de falar, não, Deus, se alguém me tirar do sério no trânsito, se um filho meu, tirar alguma coisa do lugar, eu não vou alterar. Eu vou falar, filha, coloca lá no lugar. E assim, na primeira semana foi quase impossível. Porque eu disse, meu Deus. E aí, quando a gente começa a batalhar contra as nossas emoções, a gente percebe também que é uma guerra. E que a gente precisa fazer um propósito. Um propósito de dizer assim, não domino, não é as minhas emoções. Então, por 30 dias, eu tirei esse fruto que estava sobre minha vida. E depois disso, eu acabei recebendo o milagre, pastor. Eu entendo, hoje eu ainda continuo sendo uma pessoa de postura, que eu preciso respirar fundo, mas as minhas emoções já não me dominam. E eu entendo assim que é muito importante, a gente pode tirar a palavra jejum e colocar propósito, mas eu renunciei à minha carne. Eu matei ela e disse não. O jejum ele anda com o propósito. Com o propósito. E esse período de 30 dias me libertou. Foi válido. Deus abençoou. Porque nós tínhamos... A família também agradece, né? Quem está perto agradece. É verdade. Porque nós tínhamos um colérico dos 12 de Jesus, tinha um colérico. Sim. Que andava com espada e tudo. Não, eu era todinha. Meu apelido era Pedrão. Para o senhor ter noção. Porém, eu disse, não, Érica, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós pastores, servos, filhos de Deus, nós somos ali o tempo todo, né? Pro embate, as pessoas querem tirar a gente do sério. A Adriana não tem esse problema, viu, pastor? Para deixar bem claro. Às vezes eu falo, Dri, e ela fala, tá tudo bem, Érica, vamos orar. E é muito bom você andar com discípulos assim, que seja calmo, que tenha essa mansidão. Diz que onde tem o Pedro tem que ter o João. Mas eu já tirei o do amor. Esse título, tá bom, pastor? Eu já venci Pedro, glória a Deus. Você matou o Pedro. Eu matei, tadinho. Ele tem um ministério maravilhoso após ali. Mas todos nós temos um pouquinho do Pedro, né? Temos, mas o meu era muito, era pastor. muito? Era muito. Era de arrancar a orelha mesmo. Não, era literalmente, eu arrancava, Jesus colava e eu arrancava de novo. Mas, para a glória do Senhor, o jejum, ele santifica as nossas vidas, nos ensina muito. E eu quero agora para ir para o finalmente, dizendo, pastor, que sabedoria, que conhecimento, muito muito obrigado por compartilhar um pouquinho, né? Porque nós poderíamos passar aqui 2, 3 horas ouvindo de 25 anos de pastoreio, de chamado, de marcas. Amém. Mas o que eu posso dizer que o que mais me marcou é que o jejum e a oração, nos momentos mais difíceis, garantiram que o Senhor ficasse de pé. E esse é o segredo. Esse é o segredo de nós continuarmos, perseverarmos, e nós agradecemos muito a sua participação. Amém. Eu que agradeço. Pastor, deixa para nós um versículo. Olha, eu separei aqui o versículo que marcou a minha vida, que está em Eclesiastes 7 e 14. Em nenhum momento da nossa vida com Deus,
ele nos isenta de tempestades, mas ele promete estar conosco no meio da tempestade, não só nos momentos bons. E no dia que o médico me ligou, dizendo que meu filho estava com essa doença, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo justamente esse texto, que eu nunca mais esqueci, que é Eclesiastes 7,14, que diz assim: no dia da prosperidade, goze o bem, seja feliz desse dia, se alegre, né? Mas no dia da adversidade, considera. Então todos nós temos um momento que o seu barco vai vendo as baleias, tranquilo, bonito. Mas tem um momento que a onda se levanta. É isso que Eclesiastes está dizendo. Considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então hoje eu estou vivendo aqui um momento maravilhoso, quero agradecer a todos vocês, agradecer aos irmãos que estão nos vendo, a minha esposa, a minha família, a pastora Adriana, todos vocês, que Deus possa abençoá-los, e parabéns pelo programa, parabéns pelo podcast, né? Parabéns, que Deus possa usar muito vocês nesse momento que vocês vivem aqui constante, e espero poder voltar novamente. Com certeza. Beijo no coração de todos vocês, de todos os irmãos que estão nos vendo. Só deixa para nós as suas redes sociais, para que depois os nossos seguidores, as nossas margaridas, siga. Logo esse episódio vai estar ao ar. O meu Instagram é dirceumendespereira@gmail.com, né? É Dirceu Mendes. Apertou lá, vai aparecer a minha, eu não lembro qual é a foto que está lá agora. É o mesmo do Facebook. Precisa passar o telefone também? Não. Não? Então é só isso aí. Muito obrigada, Tá bom? pastor. Está chegando ao final do nosso podcast. Não se esqueça de... Nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, @margaridasamesa. Nos vemos. Até o próximo episódio.